a reunião vai ser liderada pelo Pedro, ele é da IT Mídia, e é uma empresa que já há mais de década trabalha com o público de TI, buscando informações e números Brasil de como é que esses como é que o TI tem lidado com o budget, onde ele está aplicando o investimento, e dentro de TI, quais segmentos que estão com maior maturidade para investir em inovação. Então, eu considero que a reunião de hoje pode trazer números muito importantes para basear o nosso planejamento estratégico 2021, né? Então, é um momento adequado essa reunião acontecer agora em dezembro, porque você vai estar... pode apoiar esses números para justificar um investimento, para escolher o nicho que você vai atuar agora em 2021. Então, é sempre importante a gente trazer números. Dentro do trabalho da IT Mídia, que faz diversas pesquisas, a gente escolheu pegar um apanhado das 3 principais pesquisas que eu entendo que se conecte com vocês, com o trabalho da gente, que tem foco de internet das coisas. Então, é esse o bate-papo, tá? Essa reunião está sendo gravada, depois ela vai estar disponibilizada para os membros que não estão presentes no momento, e eu quero aproveitar e fazer um rápido overview de como é que foi o nosso ano, né? Os encontros que a gente teve foram 37 encontros com esse que nós estamos tendo agora. A gente começou janeiro falando de inteligência embarcada, onde a gente trouxe cases reais de quem já estava atuando e como estava atendendo para os setores de transporte, logística, gestão de frota, segurança da informação, telecom, agricultura, cidades inteligentes e hospitais inteligentes. A gente vem numa pegada muito forte de reuniões de network. Então, reuniões de network aconteceram algumas. A gente também teve demandas de mercado, então a gente trouxe prospect de indústria de bebida, como é, o que eles estavam buscando dentro do chão de fábrica para inovação. A gente trouxe case de mercado, universidade, case de China. Inclusive, eu sei que alguns de vocês avançaram nesses projetos. É importante depois a gente saber as conexões que estão dando certo aqui no grupo, do trabalho que o Tudo sobre a IoT tem entregado para vocês. É muito importante para basear a decisão de novos clientes para o nosso grupo, tá? Aí a gente começou fevereiro falando de LGPD, a gente teve uma reunião super legal em março, que foi gestão de risco, onde todo mundo colocou como é que estava preparada a empresa quando teve a pandemia, compartilhando experiências, compartilhando essa flexibilidade de ter que mudar, né, a forma de trabalhar para continuar dando os projetos, atendendo os projetos. A gente teve também sobre empoderamento feminino, então a gente trouxe questões de gênero para entender como é que está essa questão, né, da sociedade, né? Então a gente trouxe essas temáticas. Em abril, a gente fez uma reunião que eu acho que foi super interessante para falar sobre as regras trabalhistas, apoiando a decisão de vocês, de como balancear melhor a questão financeira e o cuidado com os funcionários. A gente trouxe temática de RFID, Alexa, com uma pessoa que mora no Vale do Silício, trazendo essa experiência empreendedora. A gente falou sobre as aplicações de internet das coisas na prevenção de doenças, né? Lá em abril o Covid estava muito em alta. A gente trouxe sobre a rede 0G, oportunidade aí para o pessoal entender essa nova nomenclatura de competição para as conectividades IoT. A gente teve uma aula de meios de pagamento com 2 horas e meia, falando todo esse processo e trazendo essa experiência, como o IoT já está integrado em meios de pagamento, para a gente, na nossa casa, com comandos de voz, fazer pagamentos. A gente trouxe conectividade em campo,
diversos players aqui do nosso grupo fornecendo conectividade no campo, a gente abriu valores, como é que custa esse investimento, a gente trouxe produtores para entender qual a maturidade deles de consumo, de avançar as conexões em campo, a gente falou de data science aplicado ao negócio, então, assim, eu acho que foi uma desmistificação, né, essa profissão aí, que é dentro de pesquisas como os próximos CEOs e foi muito interessante. A gente falou sobre certificação de devices IoT, tudo sempre trazendo cases na prática, como é que funciona, como economizar menos, os desafios de quem traz produtos de fora, essas diferenças dos outros órgãos de regulação versus o Brasil. A gente falou de blockchain aplicado ao negócio, abrindo arquitetura, mostrando realmente o que está por trás, não só do serviço ao usuário, mas como que está sendo construída essas soluções. A gente trouxe temática de cidade inteligente, casa inteligente, fazendo a simulação em tempo real, acendendo a cidade e desligando luzes da cidade. A gente trouxe Wi-Fi 5G, também, que eu acho que é um serviço que vai vir com tudo agora para 2021. A gente trouxe essa temática em julho, então eu espero que vocês já estejam preparados aí para avançar esses tipos de projeto. A gente fez a série de conexão internacional, que a gente falou como a gente representa empresas de fora no Brasil, com frames para quem quer seguir, né, checklist preparado de quem já passou a experiência. A gente trouxe o processo ao contrário, como as empresas brasileiras podem estar penetrando em outros continentes, novamente, com experiências reais, colocando qual país que deu um pé para trás, porque não valia a pena, o que precisa de infraestrutura, como se preparar. E, claro, nessas séries internacionais, a gente também falando de serviços, né? Então, trouxemos bastante produtos e cases de como é que essas empresas estão atuando. E lembrando, pessoal, o Pedro é um convidado, mas a maioria das reuniões são pessoas do nosso próprio grupo que lidera. Então, a gente está aberto aí para fazer conexão em relacionamento. Em agosto, a gente trouxe o pessoal da MCTIC para, como todo ano, dar aquela atualizada, como é que está o desenvolvimento do Plano Nacional. A gente trouxe a temática como faturar em dados. Então, os dados que a gente está gerando, além da receita que a gente está ganhando com os nossos clientes, a gente tem condições de aumentar rentabilidade, passando esses dados anônimos para outras aplicações que são empresas que compram esses dados. Então, a receita adicional, além do que a gente já imaginava dos nossos projetos. A gente trouxe a Anatel, e é super interessante o que a Anatel falou para a gente em setembro, a gente viu nos meses subsequentes acontecendo, inclusive essa semana, mais duas questões que vocês estavam sabendo antecipadamente foram oficializadas. A gente trouxe logística 4.0, com diversas possibilidades de case, equipamentos que podem estar fazendo isso. A gente trouxe a temática explorando inteligência artificial com Edge, né? Então, trazendo mais processamento para os dispositivos IoT, mais inteligência. Aí, quando entrou a LGPD, a gente já trouxe experiência de quem já tinha implementado dezenas de projetos com diversos segmentos diferentes, uma troca de experiência super interessante. A gente trouxe em novembro, né, cases da IoT na saúde, oportunidades de negócios, sensores, inteligência artificial muito forte, trouxemos plataforma de geolocalização, abrindo também oportunidades para a gente se diferenciar nos nossos ambientes de IoT com localização indoor, teste grátis de ferramentas para vocês, para quem está querendo, né, desenvolver ou avaliar melhorias nos produtos e serviços quando o tema é geolocalização. A gente trouxe proteção de dados para a agricultura, então o LGPD focado na agricultura. A gente trouxe a temática como escalar o IoT, novamente com cases reais, da ideia
até o faturamento, em 3 meses acontecendo, conexões aqui do grupo que podem estar desenvolvendo o trabalho, especialmente para quem é o aspirante, né, empreendedor, né, uma super entrega, e para quem já está numa maturidade, encontrar parceiros que possa agregar novas ferramentas e plataforma para escalar. Escala, a gente buscou falar não só do negócio IoT, mas de infraestrutura de empresa, plataformas de atendimento, plataformas de controle de chamado, plataformas de telefonia, já visando esse atendimento de pessoas remotamente conectadas, pagamentos, como melhorar a gerência e experiência para o seu cliente te pagar, para você ter melhores controles financeiros. Então, bem completo essa entrega. Depois a gente veio com a temática Saneamento 4.0, trazendo oportunidades reais de negócios para vocês competirem, para vocês entenderem a maturidade do setor e atacar outros players. A gente trouxe a estratégia go-to-marketing, dando uma visibilidade com diversos cases de como é possível inovar, porque muitas vezes a gente pensa em inovação em relação à tecnologia, a gente buscou muito focar em estrutura de trabalho, né? Como eu melhoro minha equipe, como eu escolho outros nichos que eu ainda não penetro para atuar. E a gente chegou na data de hoje para falar de investimento, inovação, quanto, quem e onde. Então, gostaria que vocês registrassem o feedback de vocês, dessa participação desse ano aqui no Tudo sobre a IoT, nas redes sociais, marcando a gente, expondo, para que mais pessoas tenham ciência do que está acontecendo nesse grupo e a gente aumente o número de usuários. Então, bora lá, a palavra é sua, Pedro. Obrigado, Thelma. Está todo mundo me ouvindo, né? Então... Sim, estou ouvindo bem. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente fica honrado aí em participar, contribuir um pouquinho para o grupo de vocês. Já era conhecido aqui dentro da IT Media, eu particularmente ainda não conhecia, mas achei bem legal, dei uma olhada no que vocês fazem e acho que é isso, né? A comunidade é muito importante manter vivo. Acho que alguns rostinhos aqui eu acho que eu já vi. Estou vendo aqui meu amigo Edelvício, que esse ano a gente conseguiu trazer ele para colaborar também dentro, né, das iniciativas da IT Media. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês. E aí eu já vou mostrar na tela aqui, até porque para a gente não passar muito, vocês me falem se vocês, quando vocês já estiverem vendo, por favor. Estamos vendo. Então tá. Legal. Bom, só para explicar, antes da gente começar, né, acredito que alguns já conheçam, mas talvez nem todos conheçam o que é a IT Media, né? A IT Media é uma empresa basicamente de relacionamento, né? A gente se estrutura em 3 pilares, que é conteúdo. Então, provavelmente vocês acompanham aí alguns dos principais portais, né, relacionados à TI no Brasil. Quando a gente pensa em B2B, né, a IT Media é detentora do direito da marca da revista CIO, da revista Computer World e também dos portais aí do IT Forum, né? Então, a gente tem esse pilar de conteúdo que é muito forte, referência aí no assunto aqui no Brasil, com uma série de colunistas, inclusive, né, como eu comentei, o Edelvício ingressou no time recentemente, mas a gente tem uma série de colunistas aí muito experientes nos temas. A gente, mas basicamente, também de uma empresa de relacionamento. Então, a gente ajuda a comunidade de tecnologia, seja o CIO, né, que é o condutor ali na ponta, e também a indústria, né? Quando alguém me pergunta assim e fica um pouco difícil de explicar o que eu faço, eu brinco que a IT Media é uma espécie de um aplicativo de relacionamento de tecnologia. A gente conecta quem precisa comprar com quem quer vender. Então, em torno desse processo que parece simples, a gente tem uma série de iniciativas durante o ano, a gente
reúne e conecta as duas pontas em algumas iniciativas, principalmente nos fóruns, que são bem tradicionais, né? E aí, para que a gente consiga direcionar melhor esse match, a gente conduz uma série de pesquisas durante o ano. A IT Media, ela é muito focada nas 1.000 maiores empresas do Brasil, então sempre quando a gente olhar esse número, os números, né, a gente precisa levar em consideração que a gente está falando de um recorte de grandes empresas, tá? Muitas vezes não reflete talvez a mesma tendência em empresas de menor porte. E eu sei disso porque eu trabalhei por muitos anos na IDC também, né, que é uma consultoria de mercado, e lá a gente olhava o mercado como um todo. Aqui dentro da IT Media, basicamente o recorte são as grandes empresas. E aí hoje, né, quando a gente estava pensando na temática, eu acho que a gente deveria trazer o que realmente a gente tem de mais valioso, né? Que é o estudo principal, que chama antes da TI a estratégia. E aqui a gente fala muito sobre tendência de investimento, expectativa e também o perfil dos gestores, né? Eu não sei exatamente a posição de vocês, se vocês são, né, trabalham do lado da indústria de tecnologia ou se vocês são mais consumidores de tecnologia, mas acho que de alguma forma a gente consegue atender as duas pontas através desses dados, tá? E então eu pensei em trazer um recorte que a gente fez no meio da pandemia, tá? Para entender o que aconteceu naquele momento com as empresas e quais foram as demandas principais, iniciais, urgentes. E aí eu mostro esse cenário pré, né, pandemia, ou seja, durante a pandemia, e aí a gente complementa com esse estudo que eu comentei antes da TI Estratégia, que mostra o que as empresas já estão falando agora para o ano de 2021, tá? Então, assim, um material que vocês vão ver que não é o mesmo layout, né? Esse material inicial, ele já é um material pronto, que a gente já transformou ele nesse formato infográfico, e como é muito novo, muito recente esse dado que eu vou mostrar para vocês em primeira mão, ele ainda está no formato PPT, tá? Então, espero que vocês não considerem tanto o design, mas sim o conteúdo. Então, vamos lá. Cenário de investimentos em tecnologia pré e pós-pandemia. Aqui a gente, né, fez algumas perguntas e nessa pesquisa mais rápida, a gente teve uma amostra que é um pouco menor do que a tradicional. A gente tradicionalmente fala com mais de 700 empresas. Aqui a gente tinha um recorte dessas empresas, mas que é muito verídico depois quando a gente confrontar com o que a gente já tem agora mais recente, tá? Então, né, o impacto imediato da pandemia, ele foi muito impactado para temas principalmente relacionados ao trabalho remoto, né, infraestrutura e segurança principalmente. E a gente viu que as empresas, elas realmente não estavam preparadas, né? Quase 30% das empresas, elas não tinham nenhum projeto relacionado ao disaster e recovery, né? E 41 delas não tinha, né, nenhum projeto de continuidade de negócios. Ou seja, então, a pandemia ela acabou pegando muitas empresas, mesmo as grandes empresas, de surpresa. E aí, durante esse processo, teve que né, fazer a toque de caixa muitas implementações. Quais foram, né, essas principais implementações? Então, a gente vê que 90% dos respondentes disseram para a gente, né, que a pandemia ela antecipou muito o processo de transformação digital. Isso depois a gente pôde observar no decorrer, né, da pandemia, o que a gente imaginava que levaria pelo menos mais 2, 3 anos para acontecer, aconteceu em 3 meses, 4 meses. Então, a gente viu que, no ponto de vista de transformação tecnológica e transformação digital, a pandemia ela foi, entre aspas, positivo, né? Se a gente pode colocar assim, quando a gente olha para esse viés da modernização das empresas, né? As tecnologias que mais ganharam relevância durante o período foram, né, a intensificação do trabalho remoto. Acho que isso por razões, né, óbvias das regras de distanciamento social. Muitas empresas
elas não tinham uma política de home office estruturada, né? Ou se elas tinham, era algo muito muito hierárquico, né? Não se estendia para todos os postos de trabalho, todas as posições da empresa, e a gente viu que isso teve que ser escalado de forma granular, assim, da noite para o dia. Então, né, quase 100% aí das empresas tiveram, né, como foco principal essa intensificação do trabalho remoto. Sim, mais da metade tiveram projetos aí, né, apontaram que analytics e robotização de processos foram, né, também as principais demandas iniciais, e digitalização de portfólio, né, principalmente para aquelas empresas que trabalham efetivamente com o público e que precisaram digitalizar seus produtos para sobreviver, né, não dava para simplesmente parar. Então a gente viu que isso foi muito demandado inicialmente, né? E a gente vê que quase 90% das empresas, né, falam que a continuidade dos negócios foi a principal justificativa para ter esses investimentos emergenciais, e 70% acreditavam que segurança, tá? Porque também não dá para você sair colocando todo mundo para trabalhar em casa ou implantando soluções de dados se você não tiver muito bem amarrado isso com as questões de segurança. Qual foi o impacto, né, da pandemia nos negócios das empresas? Então, a gente vê que, né, houve redução, receita e custos de despesa foram, né, naturalmente os que tiveram maior impacto quando a gente pensa em redução, né? Menos de 33% das empresas tiveram um crescimento de receita, né? Então, talvez aquelas que estavam já preparadas ou que tinham um modelo de negócio estruturado para atender um novo perfil de negócio, né? E a gente vê que investimento em tecnologia, ou ele não teve impacto ou houve crescimento, né? Então a gente está falando aí como a tecnologia, né, foi importante nesse período e como se faz necessário, né? É um principal aliado, talvez, nesse momento de crise, tá? A gente vê que 80% das empresas diziam, né, que o pior momento já passou, mesmo diante das dificuldades, já é um momento de estabilidade e retomada do negócio, e 12% ainda estão em enfrentamento, tá? Como que ficou o orçamento de tecnologia? Então, a gente vê, né, quase 50% das empresas mantiveram ou cresceram o orçamento planejado, né, só menos de 10% tiveram uma redução drástica. A maior parte das empresas acredita que o orçamento para a tecnologia em 2021 ele deve ser maior do que quando comparado a 2020, então isso é um bom sinal, né, que ainda a gente vai ver grandes investimentos em tecnologia no próximo ano, e boa parte das empresas aí acreditavam, né, que a recuperação ela ia acontecer somente em 2021. E aí a gente já olha o que vai acontecer em 2021, essa pesquisa, para quem não conhece, só explicando, né, uma pesquisa que a IT Media conduz já há 10 anos. O objetivo dessa pesquisa é refletir sobre as tendências, necessidades e as demandas que vão guiar os investimentos em tecnologia e apoiar as decisões do setor, tá? Não só do lado da indústria, onde a gente ajuda eles a fazer essa leitura de qual que é o líder, onde ele vai colocar dinheiro, qual que é o status dos projetos que ele tem para o próximo ano, mas também os CIOs, né, quando ele quer fazer uma leitura do mercado que ele está inserido, o que os colegas estão fazendo, qual que é a tendência que o mercado está caminhando, também é uma importante fonte de informação, tá? Então, essa pesquisa, a gente deu o start nela no finalzinho de novembro, então é uma pesquisa super nova, a gente já tem aí, né, uma amostra muito bacana, e a gente consegue entender um pouquinho aí do que vai acontecer no próximo ano. Eu vou passar mais brevemente por alguns temas, até para a gente não estourar o tempo, mas aonde for mais interessante, a gente pode aprofundar um pouco mais. E eu queria deixar, né, como a gente não está num grupo super grande, poxa, acho que vocês, né, fiquem à vontade para me perguntar durante a apresentação
ou depois da apresentação, não sei exatamente como vocês conduzem, mas eu acho que a ideia é a gente fazer esse bate-papo e ir trocando junto, tá? Então, qual que é o perfil dessa amostra das grandes empresas, tá? Então, quando a gente pensa em faixa de faturamento, né, a gente vê que né, mais de quase 90% das empresas têm um faturamento superior a 2 bilhões. A gente vê que, né, tem uma faixa, uma boa faixa das empresas aí que tem realmente um faturamento anual bruto, né, muito grande. Então, realmente é um perfil de grande empresa. E quando a gente pensa quando a gente pensa em orçamento de tecnologia para 2021, então a gente vê também que as empresas elas trabalham com grandes orçamentos, tá? As maiores faixas aqui a gente vê, né, de 100 a 500 milhões, uma fatia muito importante do mercado, né? São poucas empresas que têm um faturamento menor, aliás, um orçamento menor do que 15 milhões. Então, realmente são as empresas que vão drivar aí os investimentos em tecnologia para 2021. Quantidade de colaboradores, também não vou me aprofundar muito, né, mas para vocês verem como, né, como são empresas aí que, também mais de 80% das empresas têm mais de 1.000 funcionários, né, então são realmente grandes colaborações. Quando a gente pensa em ramo de atividade, né, bastante heterogêneo, né, o perfil, a gente lida aí basicamente com, né, empresas de serviços em geral, indústria, aqui a indústria seja ela alimentícia, de produção ou indústria da construção, tá? Indústrias como um todo, agronegócio, bancos, né, que são talvez aí o carro-chefe quando a gente pensa em valores de investimento, saúde, hospital, enfim. É uma amostra bastante diversificada. E aonde que estão, né, essas grandes empresas? Então, a gente vê que quase metade aí das maiores empresas do Brasil, elas estão concentradas aí no estado de São Paulo. Então, São Paulo é realmente o polo principal, né, da sede das empresas, assim como o Sudeste como um todo, né? A gente vê, tem a segunda maior região está concentrada aqui no Nordeste, né? Mas quando a gente pensa a nível Brasil, a gente não tem grandes empresas, né? Muita representatividade pensando em centro, norte, centro-oeste, tá? Então, o foco maior das empresas aí está realmente aqui, né? Principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí vamos lá, quando a gente pensa nesse orçamento, a gente já viu que as empresas têm grandes orçamentos, mas como que é esse orçamento, né? O que eles fazem com esse orçamento? Então, a gente perguntou, né, com base no orçamento destinado à tecnologia, qual que é o percentual que você utiliza para inovação, projetos, sistema, infraestrutura, ou seja, novos projetos, né, operação e a manutenção e gastos com o pessoal. Então, a gente vê que, né, embora inovação seja um tema muito importante, ainda compõe uma parte pequena, tá, do orçamento de tecnologia, menos de 15%. A gente vê que quase, né, 29% aí dos projetos, do orçamento, ele acaba indo realmente para novos projetos, principalmente sistemas, né, infraestrutura, mas o grosso ainda do orçamento de tecnologia ainda é para manutenção, tá? Operação e manutenção, manter as coisas funcionando, né? E gastos com o pessoal. Então, sempre quando a gente olha aquele orçamento, a gente tem sempre que, né, normalmente a indústria de tecnologia, nossa, a empresa tem um baita orçamento, tá, mas também é importante entender como que ela vai manejar esse orçamento dentre, né, os gastos que ele tem, né, entre CAPEX e OPEX durante o ano, tá? Qual era a perspectiva da empresa para os próximos 12 meses, tá? Então, a gente vê que existe um otimismo aí em relação ao próximo ano. Então, né, mais de 70% das empresas acreditam que vão ter um crescimento de receita e lucratividade no próximo ano. São poucas empresas né, que têm uma visão mais conservadora de retração. E a expectativa de crescimento do orçamento de tecnologia também é muito boa, né? Você vê 5,5% das empresas afirmam que vão ter uma redução no orçamento, né?
ou ele vai ser mantido nos mesmos patamares de 2020, ou a gente vai ter um crescimento aí substancial, né? Algumas empresas aí com um crescimento, né, de mais de 50%. Então, vai ser bacana a gente ver o que vai acontecer também no próximo ano. E aonde que, né, qual que é o período, aqui é bacana para a audiência que trabalha na indústria de tecnologia, né? Em qual período que essas empresas fazem normalmente os investimentos? Então, a gente vê que está muito concentrado aqui, né, no meio do ano, né? Entre o segundo e terceiro trimestre, é onde acontecem realmente os investimentos em tecnologia. Algumas empresas, né, fazem já um grande investimento no primeiro trimestre, mas a gente vê que, né, tem o costume aqui de esperar passar o primeiro momento, talvez sentir como o ano começa, e aí, a partir daí começar a fazer os gastos e se arriscar um pouco mais, né? E a gente vê que no quarto trimestre, aí, na reta final do ano, é realmente uma época muito ingrata, né? Menos de 3% aí das empresas guardam para gastar no fim do ano, tá? Então, existe aquela lenda, né, de, pô, sobrou orçamento, as empresas gastam bastante no fim do ano. Isso, de fato, não acontece, tá? Quais são os principais desafios para a tecnologia e os fatores de risco, tá, ao negócio? Então, a gente perguntou quais eram os maiores desafios da TI para 2021. A gente vê, né, aumento da segurança dos dados e do ambiente da TI é o maior desafio apontado, tá? E em seguida vem retenção de talentos da equipe de TI e aumento da inteligência do negócio, tá? Então, temas aqui relacionados à transformação digital, dados, inteligência, equipe e segurança são, né, você vê que a gente tem bem descolado em relação aos outros temas, né? Capacitação, posicionar a TI como área estratégica, foco no cliente, mesmo a questão da digitalização do portfólio, que a gente vê que pegou muito forte esse ano, para o ano que vem já não vai ser um tema tão desafiador, porque de fato aconteceu esse ano, tá? Então, para esse ano vai pegar muito, e aí a gente vai ver durante a apresentação que se fala muito sobre isso, né? Segurança, talentos e dados. Quais são esses temas da segurança de informação, né? Até uma comentou que vocês tiveram já, né, acesso a palestras sobre a LGPD. Então, realmente é isso, né? A aderência à LGPD é o principal foco aqui, né? É a prioridade máxima em 2021 quando a gente pensa em segurança. Quase 92% das empresas afirmam que esse é o foco. E gerenciamento de cibersegurança em tecnologias digitais, tá? Então, cloud, automação digital, robótica, IoT. E aí a gente vê, né, bem descolado também os outros temas relacionados, né, a disaster recovery, inteligência artificial, perfis de acesso, gerenciamento remoto, né, que vai ser bastante necessário, principalmente para as empresas que adotaram essa política oficial de home office, né, enfim. E quando a gente pensa em fatores internos e externos, então os fatores internos, os mais apontados, né, como fatores de risco, problema com retenção de mão de obra qualificada. Então, como eu disse, é um tema que os executivos das maiores empresas batem todo ano, né? A gente tem um gap muito grande de mão de obra qualificada, seja capacitação ou seja novos profissionais. A gente tem esse gap muito grande no mercado brasileiro. Então, é o principal fator aí de risco ao negócio interno, né? E as resistências às mudanças das empresas, restrições financeiras, baixo grau de maturidade, enfim. Fatores externos, crise econômica, né? Acho que aqui já bastante normal. E também falta de mão de obra qualificada, né? Aqui é para reter e aqui é para contratar. Então, a gente vê que são temas aí que se conversam bastante. No ano de 2020, as principais iniciativas previstas, elas foram parcialmente realizadas, tá? Mais da metade das empresas dizem que perderam um pouco espaço para outras prioridades, como a sustentação do negócio, né? Por conta da pandemia. Mas a gente vê que algumas foram integralmente realizadas e ainda tiveram adição de novos projetos. E aí, pensando, já indo mais para a parte de tecnologia, então, a gente perguntou para as empresas, né, qual que seria o impacto dessas seguintes tecnologias nos próximos 12 meses?
Então, o que a gente vê, né? E aqui é legal porque na próxima página eu faço uma comparação com o que se falou no ano passado. Então, hoje, as tecnologias que vão ter maior impacto dentro das empresas nos próximos 12 meses é Big Data, Analytics e cibersegurança, igual a gente viu, né, alguns slides atrás. Então, são as duas tecnologias que têm maior impacto, tá? O verdinho é grande impacto, o azul médio impacto e o vermelhinho baixo impacto. Eu circulei a IoT que sempre que a gente vê qualquer coisa sobre a IoT, eu dei um certo destaque também, porque eu sei que o grupo é muito relacionado com a internet das coisas, tá? Que ainda apresenta um impacto moderado, tá? Ainda não é uma tecnologia tão massificada. A gente vê, por exemplo, o blockchain, né? 65% das empresas falam que o impacto é muito pequeno. Então, a gente vê que essas tecnologias mais novas, elas costumam ter, né, um tempo maior do que essas tecnologias que já são mais massificadas. Ou quando a tecnologia já está madura, também vai perdendo impacto, né? Então, acho que aqui, ó, fica muito claro. O cinza é a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, qual era o impacto das tecnologias, e eu confrontei 2020 versus 2021. Então, eu coloquei aqui, né? No ano passado, 64% das empresas falavam que a automação de processos ia ter um grande impacto. Esse ano a gente já vê que isso caiu, né, para 40%. Ou seja, as empresas elas fizeram, elas realmente concretizaram os projetos de automação de processos esse ano ainda. Então, para o próximo ano, fica óbvio um resquício, as empresas que estão ainda trabalhando nos projetos, mas a gente já vê que não é uma prioridade igual era no ano passado, né? No ano passado, o tema foi... Ano passado não, né? Desculpa, gente, já estou em 2021. Aqui em 2020, se falou muito de RPA, automação de processos, enfim. Então, para o próximo ano já não tem um impacto tão grande. E o tema que mais cresceu foi, sem dúvida, a cibersegurança, né? Já tinha um impacto importante, acho que é sempre um tema que tem relevância, mas esse ano aí é o tema que terá o maior impacto, né? A IoT, a gente vê que cresceu um pouquinho também em relação a 2020, tá? 34% versus 35%. 5G a gente ainda não falava em 2020, mas também, né, você vê que tem um impacto aí moderado, tá? Cloud, já bastante maduro, né? Perde um pouquinho essa questão da implantação, muitas empresas já fizeram a migração, né? Então, também perde um pouquinho, tá? E aí eu vou entrar aqui falar sobre a governança, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do perfil desse líder e qual que é a importância que a tecnologia tem dentro da organização, tá? Então, quando a gente pergunta, né, a função do líder de TI, qual que é a classificação hierárquica que tem dentro dessas grandes empresas, a gente vê, né, mais da metade equivale a uma diretoria, 33% equivale a uma gerência e 15% equivale a uma vice-presidência, tá? Então, as áreas de tecnologia, elas estão realmente ganhando bastante importância e autonomia. A gente vê isso quando a gente pergunta qual que é a frequência do líder da TI nas reuniões de conselho da empresa, né? Tem assento permanente? Essa mesma pergunta no ano passado, a gente beirava 20%. Então, a gente vê que a gente avançou bastante aqui, né? Não é membro efetivo, mas participa com frequência, 30%, é convidado esporadicamente, né? 30% também. E só 7,2% dos executivos principais de TI das grandes empresas não participam das reuniões do conselho, tá? Quando a gente pergunta como que a TI está posicionada, a gente vê que a maior parte das áreas de tecnologia são subordinadas diretamente à presidência, em segundo lugar, subordinadas à área financeira, tá? Quando a gente pensa quais são as duas áreas de negócio que mais demandam recurso do orçamento e orçamento de tecnologia, né, são as áreas que estão diretamente ligadas ao negócio externo, né? Área comercial e vendas, produção e operações, 50%, e atendimento ao cliente, né? São as três principais áreas. As áreas mais internas, né? Compras, recursos humanos, controladoria, são ainda áreas que demandam muito pouco recurso e orçamento de tecnologia. Qual é o perfil desse líder, né? Do CIO que comanda as grandes empresas? Então, aqui a gente ainda tem uma amostra muito grande de homens, quase 90%, mas
isso vem crescendo, né? Felizmente, a gente vê que está acontecendo essa oxigenação, né? Muitas mulheres assumindo posições de liderança dentro da área de tecnologia, e a ideia é que isso fique, né, cada vez mais equilibrado, né? Porque a gente tem, de fato, um perfil mais diversificado realmente, mas ainda é comandado por homens, tá? Qual que é a abrangência de atuação desse líder? Quase 70% tem uma atuação no seu local, mas aí 30%, né, tem uma abrangência América Latina ou global, tá? A gente vê que são líderes que têm uma experiência mediana, tá? Isso aqui, alguns anos atrás, era muito concentrado aqui, né, em pessoas que lideravam já há mais de 15, 20 anos. A gente vê que está se renovando, né, tem novos líderes assumindo posições, então, né, tem menos de 5 anos na liderança, 16%, entre 6 e 10 anos, 20%, né, então se a gente olhar aqui, a gente tem, né, quase 40% aí de líderes que têm menos de 10 anos à frente como principal gestor. Então, isso também é um ponto positivo, eu acredito, para o mercado, principalmente quando a gente pensa em novidades, né? Trazer pessoas, talvez, que olhem a TI mais estrategicamente, né? Não que seja ruim você ter muita experiência como líder, mas acho que é sempre bacana ter essa renovação, né? A expectativa desses gestores em termos de próximos passos na carreira é bacana, mais por curiosidade, né, para a gente conhecer o que eles pensam, né? Então, a maioria diz que ainda pretende se manter como CIO da empresa atual ou de outra empresa durante alguns anos, quase 46%. Em segundo lugar, alguns pensam em transitar para uma posição hierarquicamente superior, tá? Assumir uma vice-presidência, provavelmente. Alguns dizem, né, assumir uma nova área de responsabilidade, negócios, ou migrar para uma área, né, de transformação digital, como CDO ou similar. Tá? E alguns dizem que, né, pretendem passar a trabalhar como consultor. E a gente perguntou, né, para esse líder como que ele se avalia em relação às seguintes habilidades de liderança. Né? Então, a gente vê que, né, existe modéstia não é o ponto forte dos CIOs maiores empresas. Quando a gente pensa aqui, né, o verdinho é domínio pleno, ou seja, pô, nesse assunto aqui eu tenho um domínio pleno, e o cinza é uma habilidade que ele precisaria desenvolver. Então, né, a gente perguntou, né, entendimento da cadeia de valor, pensamento empreendedor, pensamento crítico estratégico, enfrentamento de riscos, né, e as categorias que a gente observa que existe, né, ainda uma habilidade a ser desenvolvida pioneirismo para inovar, né? Aquela coisa de saltar à frente, ter novas ideias, trazer coisas que vão transformar o mercado, e relacionamento, tá? Relacionamento ainda é o tema de maior dificuldade entre os CIOs, tá? Engajamento, networking, então é realmente uma questão importante, tá? Fora isso, foco no resultado, adaptabilidade, né, influência na estratégia da companhia, são questões aí que os CIOs dizem que tem um domínio mais pleno, tá? E a gente perguntou, né, já que a gente está falando disso de retenção, né, qual a estratégia para reter, né, esses profissionais que existe um reconhecimento positivo quanto ao desempenho dele. Então a gente vê, né, as principais ações, melhora do clima organizacional, né, aumento de remuneração, entregar maiores responsabilidades e adaptar o modelo de trabalho, né, aquela imagem tradicional, para alinhar as expectativas desses profissionais de diferentes gerações, né, não só das novas gerações, mas também que exista um ambiente que receba bem, né, profissionais de diferentes gerações. E aí a gente já vai, né, mais direcionado para a parte de investimento por tecnologia. Só um segundo. Onde que essas empresas elas vão gastar? Qual que é o status desses projetos, tá? Como a gente enumera uma série de tecnologias, eu vou passar mais brevemente por cada uma delas,
mas depois vocês vão receber isso aqui, depois vocês podem analisar com mais calma, tá? Então, a pergunta era, assinale a alternativa que mais se aplica quanto à situação e perspectiva de investimento nas tecnologias abaixo para os próximos 12 meses. Ou seja, né, eu te falo a tecnologia e você me fala se você não implantou e nem tem previsão de implantar, se você já tem isso implantado, mas também não tem previsão de investir nisso de novo, já implantado, mas ainda receberá novos investimentos nos próximos 12 meses, ou se você pretende, né, fazer investimentos iniciais a partir nos próximos 12 meses. Tá? Então, essa é a primeira parte da pergunta. E aí, para aqueles que dizem que vão, né, para as tecnologias que você indicou que você vai fazer investimento nos próximos meses, ou seja, se ele clicou aqui ou aqui, ele passa para essa pergunta, e qual é o status desse projeto? Tá? Eu não tenho ainda um projeto definido, sim, eu tenho um projeto, mas eu ainda não tenho um parceiro, um fornecedor, ou eu tenho já, sim, um projeto e um parceiro. Tá? Vamos lá, automação de processos. Então, a gente vê que, né, quase 90% das empresas, por mais que o impacto não seja tão grande, vão botar dinheiro nisso aqui no próximo ano. Tá? Então, em 2021, quase 41% das empresas vão começar a investir nisso agora e 48% das empresas elas, né, já implantaram, mas ainda vão continuar implantando ou, como é que se diz, refinando, né, os processos automatizados. E a gente vê também, né, isso aqui é muito bacana para quem trabalha com automação de processos, e mais da metade desses projetos, né, a gente tem 90% das maiores empresas vão investir, e dessas 50%, mais 50% ainda não definiram quem é um parceiro, quem é um fornecedor. Tá? Então, para a indústria de tecnologia, pô, isso aqui é um prato cheio, né? Para entender e falar, pô, quais são as empresas, né? Que é isso basicamente que a Intermídia faz, né? Direcionar quais são as empresas que vão investir nisso e quais que não têm ainda um projeto definido. Esse é o público-alvo. Quando a gente pensa em APIs, né, 22% não tem isso implantado e também não pretendem implantar, e a gente vê que a maior parte já tem implantado e ainda vai investir nisso nos próximos meses, tá? Também, mais da metade dessas empresas que vão gastar dinheiro com API também não tem um fornecedor definido. Blockchain, ainda, né, muito pouco fomentado aqui no Brasil, 79,7% das empresas não implantaram e também nem tem, né, previsão de investir nisso agora. Só 2% dizem que já implantaram e não vão investir, mas a gente vê uma crescente, tá? Se eu confrontar isso com o ano passado, eram poucas empresas que pretendiam começar a investir nos próximos 12 meses. A gente vê ainda é bastante pequeno, mas tem oportunidade, tá? Quando a gente pensa em cloud, tá? Eu separei por pública, privada e híbrida. Então, a gente vê, né, também já bastante consolidado, né? Principalmente aqui a cloud pública, a gente vê que já é implantado, mas ainda vai receber novos investimentos. A privada também, né, um patamar um pouco menor, né? Algumas empresas não pretendem realmente investir. E a híbrida que a gente vê uma crescente também, tá? Das empresas aí começando a botar dinheiro em cloud híbrida. Também os projetos ainda bastante, muitos projetos que já têm, né, um fornecedor definido. Aqui é um mercado mais difícil de você conquistar novos clientes. Data Analytics também, né, só 20% das empresas não pretendem investir nesse ano, 80% das empresas já têm e vão continuar investindo, e 21% das empresas vão começar a investir nisso agora. CRM também, bastante já difundido, né? ERP, a gente vê que, né, pelas atualizações recentes aí que a gente teve, isso deu uma mexida no mercado, então, né, parte das empresas aí vai botar dinheiro nisso esse ano, mas boa parte já tem, né, um fornecedor definido. Então, também é um mercado um pouco mais fechado, né? Migrações de ERP são projetos muito complexos, né? Então, normalmente as empresas fazem mais uma atualização. Projetos de contingência, então a gente vê que
né, não tem uma amostra muito grande que vai investir nisso esse ano, no próximo ano, aliás. Nesse ano recebeu bastante investimento, então a gente vê que as empresas já se prepararam para isso. Mesmo digitalização de portfólio, né, também são poucas empresas que vão começar a investir nisso agora. Tá? Cibersegurança aqui sim, então a tecnologia aí junto com a automação de processos que tem a maior fatia de empresas que vão gastar dinheiro. A gente vê, tem menos de 10% das empresas que não pretendem investir em cibersegurança. A maior parte aí vai investir bastante nisso nesse ano. Quando a gente pensa em inteligência artificial, então, 23% das empresas não têm isso implantado e também nem pretendem ter, tá? E a gente vê que ainda tem bastante projeto esse ano, principalmente esse ano e no próximo ano, de implantação. Isso aqui é um bom sinal, tanto para a inteligência artificial, né? Principalmente os projetos de interação, os chatbots, né? Quanto para a IoT, a gente vê que existe essa tendência, né? Ao contrário de outras tecnologias mais novas, a gente vê que existe a intenção, né, de começar a investir. Talvez a IoT um pouco mais difícil se aplicar em todos os modelos de negócio, né? 37% aí das empresas falam que não tem a previsão de fazer esse investimento e não tem isso implantado, né? Mas quase o mesmo percentual que a gente tem de empresas que pretendem começar a investir nisso agora. E a gente olha que tem ainda um oceano azul aqui, né, para se navegar, porque a maior parte das empresas aí não tem um fornecedor ainda definido. Muitas, inclusive, não tem nenhum projeto definido, né? Fala, pô, eu vou gastar com IoT, mas eu ainda não tenho um projeto, não sei bem como fazer, como executar. Então, a gente vê que tem oportunidade bacana para esse mercado aqui em 2021. E a Edge Computing, né, acho que é um tema aí que talvez esteja relacionado com as questões, né, acho que isso vai pegar muito quando o 5G estiver implementado, né, e vai ser bastante importante ter o aporte aí do Edge Computing por trás, mas também não é um tema que as empresas estão se preocupando muito para esse ano, tá? 63% falam que não tem e não tem previsão de implantar isso. Tá? E aqui para finalizar, quando a gente pensa em aqui mais hardware, né, e infra, então computadores, né, ganhou muita relevância também esse ano. A gente vê que pela questão do home office, né, existe uma migração muito grande de máquinas móveis, né, então os desktops aí perdendo bastante participação e os notebooks ganhando relevância esse ano e no próximo ano ainda vai ter bastante investimento nisso, mas também, né, como são poucas empresas, projetos mais contínuos, né, a maior parte das empresas aí já tem, né, um fornecedor definido. Storage, a mesma coisa, e infraestrutura de redes também cresceu bastante, né, 64% das empresas, né, mais de 70% vão investir nisso no próximo ano. Então, quando a gente pensa em investimento por tecnologia, status do projeto, a gente tem esse recorte, né? Então, o que a gente viu que vai ter destaque grande no próximo ano? Cibersegurança, automação de processos, cloud, PCs e inteligência artificial, tá? São, acho que, os temas onde a gente vê que as empresas vão direcionar recursos, muitas empresas vão direcionar recursos para isso, tá? Quando a gente pensa em outsourcing, aqui eu vou só dar um panorama mais geralzão, tá? A gente vê que tem essa tendência aí também bastante, né? As empresas tentando cada vez menos ter a infra dentro de casa, né? Você vê que quase 60%, quando a gente pensa em infra tecnológica, quase 60% das empresas já tem contrato de outsourcing para isso. Impressão, né? Poucas empresas hoje possuem, de fato, uma base própria de impressão. Então, mais de 82% das empresas têm já um contrato de outsourcing para impressão. Equipamentos como desktops, notebooks, etc. Isso também está crescendo, né? A gente vê que isso no ano passado era bem pequeno. Esse ano a gente já viu que isso, né, deu uma crescida forte. E desenvolvimento de sistemas, tá? Portais, aplicativos também tem uma base grande aí de empresas que já possuem contrato de outsourcing, tá? No geral, o que as empresas pretendem fazer?
Então, a gente vê que quase 43% das empresas pretendem aumentar o número, né, de serviços terceirizados, e boa parte também pretende renegociar os contratos, tá? Reduzir o contrato. São poucas empresas que pretendem voltar para um modelo mais independente, tá? E qual que é a maturidade, né? O conhecimento sobre as tecnologias. Então, a gente listou, né, várias e várias tecnologias, mas quais ainda são os temas que a TI precisa de maiores conhecimentos antes de fazer investimentos significativos? Então, o que a gente vê, né, são essas tecnologias mais recentes. Então, inteligência artificial, computação cognitiva é a principal, é o tema que os executivos ainda precisam de mais conhecimento para investir. Blockchain também, né? Você vê que os dois aqui muito próximos, e aí depois já descola bastante, né? Computing também, né? Poucos executivos, né? Quase 40% ainda precisam de maiores conhecimentos para começar a investir nisso. E a IoT, né? Vem logo em seguida. Então, a gente vê que também ainda é um tema que pega bastante, né? Que os executivos, de fato, não dominam 100%, né? Diferente de cloud, cibersegurança, né? Mesmo a questão de Big Data e Analytics, né? São temas que já são um pouco mais maduros quando a gente pensa em conhecimento dos executivos. A gente consulta, né? Pô, então, qual é a fonte de conhecimento que vocês mais utilizam para desenvolver conhecimento sobre esses temas? Isso aqui para a mídia é ótimo, né? Porque a gente consegue ver que, né, eventos de tecnologia ainda é a principal fonte de conhecimento para essas novas tecnologias. Fornecedores de tecnologia também, muito importante, 80%. Encontros, né, com outros CIOs. Empresas de consultoria, UI, PwC, Deloitte, etc., né? Contratação de especialistas, sites especializados, né? E já num recorte um pouco menor, treinamentos e MBAs, tá? Então, para a gente, isso aqui é ótimo, né? Acho que para a IT Media está muito relacionado aqui, né? Essas partes. E também para o grupo de vocês, né? Quando a gente fala encontro com outros CIOs, fornecedores, também acho que está aqui dentro dessa amostra, tá? E aí, para finalizar, gente, a gente tentou mapear como que é a jornada de compra dessas grandes empresas, né? Não só entender aonde eles vão investir, mas como que é feito esse investimento, né? Então, primeiro a gente perguntou sobre prova de conceito. Então, os fornecedores, no geral, eles têm ofertado provas de conceito? A gente vê, né, quase 92%, sim. Pô, legal, bacana, é uma coisa que também vem evoluindo, né? Há 3 anos atrás, se eu olhava essa pergunta, a gente estava na casa dos 70%, né? Então, a indústria ela ainda tinha um pouco de receio para botar uma solução, talvez sem custo, dentro das empresas. Isso era um pouco tabu, né? Hoje a gente já vê que não. As empresas, os fornecedores têm ofertado, ainda, né, uma base muito grande de empresas que não estão dispostas a pagar por uma prova de conceito, por isso tinha, né, esse gap aqui. Então, 60% falam assim, eu não topo pagar por uma prova de conceito, topo participar, topo ter, mas não quero pagar por isso. Então, também está melhorando, tá? No ano passado, era 70% das empresas não estavam dispostas a pagar por uma prova de conceito, a gente já está falando aí de 60% a 40%. Pô, legal, acho que a gente vai achar um equilíbrio aí entre para que seja bom para o comprador e para o fornecedor, tá? E a gente vê que, né, nos últimos 12 meses aí, 81,3% das empresas fizeram uma prova de conceito. Tá, aí a gente perguntou, pô, e qual foi a solução que você avaliou, né? Então, automação de processos foi a solução aí, né, a tecnologia mais avaliada, seguida por Big Data e Analytics, cibersegurança, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, vem aqui um pouco mais atrás, e a IoT está aqui, né? 15% aí das provas de conceito que a gente viu nos últimos 12 meses foram relacionados para a IoT, tá? Ainda também um número pequeno que acho que a gente, né, tem muito espaço para crescer e que os fornecedores, no geral, ofertem mais, né? Porque você vê que ainda é um tema que ainda existe uma série um gap de conhecimento e maturidade, mas que existe sim a intenção de investimento nisso. Então, acho que faz todo sentido, tá? Como essas compras elas são realizadas na maioria das vezes, né? A gente vê que 26% das empresas
têm essa autonomia para comprar diretamente com o fornecedor, sem precisar emitir uma RFP. Então, pô, eu quero comprar, gostei essa que eu quero comprar, comprei. Mas a grande parte ainda, né, quase metade das empresas ainda faz o processo de compra através da emissão de uma RFP, né, endereçada para fornecedores qualificados. Então, ainda é a principal forma de compra. Canais de distribuição, credenciados, integradores, 12,2%, tá? E a gente vê que aqui órgãos do governo, né, que sempre precisam de editais públicos, 13%, tá? E como essas compras... aqui eu repeti, desculpa, tá? Era uma outra pergunta, acabei colocando o mesmo gráfico. Depois eu atualizo para vocês. Para aquisição de soluções que são consideradas mais sofisticadas ou críticas, a TI ela busca apoio de consultorias especializadas? Então, sim, é muito ainda fundamental o apoio da consultoria para projetos mais críticos, tá? Seja de implantação ou até mesmo para consulta, né? Idealização do projeto, as consultorias ainda são muito demandadas. E qual que é o tempo médio que a empresa leva para a aquisição e adoção de uma nova solução, considerando todo o processo de compra? A gente vê que, né, boa parte das empresas conseguem fazer isso em até 6 meses, da emissão da RFP até a avaliação dessa solução dentro de casa e a compra efetiva, ter isso já rodando no meu ambiente de trabalho, a gente vê que a maior parte aí leva de 3 a 6 meses, tá? É muito difícil empresas grandes que têm um processo muito esticado, tá? Então, ou é de 0 a 3 meses ou de 3 a 6 meses. E aqui a última pergunta, tá? Que eu acho que para a indústria de tecnologia muito, muito, muito relevante, a gente perguntou para os executivos o que era mais importante para eles, de 1 a 5, na hora dele escolher um fornecedor de tecnologia. Então, a gente linkou uma série de fatores, tá? E aí perguntou para ele, pô, isso aqui, quão relevante é isso aqui na hora de você escolher um fornecedor? Então, eu circulei aqui o que tem menos relevância e o que tem mais relevância, tá? Mas, no geral, aqui caem por terra algumas teorias, né? Da área comercial, que fala assim, pô, eu preciso ter preço. Cara, preço, tá na média ali, né? Você vê que 32,5% das empresas falam que é 3 é um nível ok, razoável, né? Não é muito importante, mas também não é nada importante. Mas não é, né, uma coisa super, super importante. Acesso a crédito, financiamento. Para as grandes empresas, pô, isso aqui é muito irrelevante, né? Menos de 10% das empresas falam que é 4 ou 5 como grau de importância. A maior parte, aí, quase metade das empresas falam assim, cara, isso aqui é muito irrelevante para mim, não me importa na hora de eu escolher um fornecedor. Força da marca, também médio, né? Então, isso aqui abre oportunidades para entrantes, né? A gente vê que não é também uma coisa que é crucial na hora da escolha. A liderança também, né, do segmento, também não é algo muito, muito importante, né? Tem lá a sua relevância, mas o que realmente é importante? Suporte técnico pós-vendas, tá? E resposta rápida às solicitações e demandas, boas referências sobre o produto. Então, a gente vê que para os executivos, o que é muito importante é a questão relacional, tá? E técnica, óbvio, né? Você precisa ter um bom produto. Mas a maior fonte de críticas das empresas está sempre relacionada ao suporte técnico pós-venda. Pô, eu tenho um problema, é muito difícil, né? A resposta das minhas solicitações, elas são muito demoradas, eu não consigo resolver o problema de uma forma rápida e eficaz. Então, por isso, é muito importante que as empresas, né, tenham sempre em mente de você ter isso aqui muito bem estruturado e até para você levar, né, nas suas reuniões de prospecção, discursos, quando se trata de grandes empresas, pelo menos, né, talvez para empresas pequenas, isso aqui seja muito importante. Mas quando vocês forem sentar, né, para discutir com grandes empresas, é sempre importante levar um discurso mais voltado para essa parte aqui, que é realmente o que importa e que talvez é o que vai saltar aos olhos daquele executivo decisor na compra e do investimento, tá? Então, era isso, tá, gente?
eu acho que a gente conseguiu terminar aí bem em cima, né? Passei 5 minutinhos, mas uma pesquisa muito ampla, né? Eu tentei passar assim pelo que a gente tem de mais importante. Óbvio, não consegui passar por tudo e talvez de uma forma um pouco mais macro, né? Mas acho que a ideia era essa mesmo, era mostrar para vocês o que a IT Media tem de informação e o que de fato as grandes empresas vão investir, botar dinheiro no próximo ano, né? Perfil do líder, etc. Então era isso. Espero que. Maravilha. Pedro, agradeço muito. Achei super legal. Quero também dar um toque para o pessoal que está aqui, valorizar esse conteúdo. Essa pesquisa é o lançamento deles para 2021. Tem as empresas que são parceiras da IT Media, que investe alto para ter acesso a essa pesquisa. E a gente está tendo uma amostra de algo que nem foi lançado ainda. Então, valorize que vocês estão recebendo informações em primeira mão desse panorama de guia para 2021, quando a gente fala em TI. Como que TI está posicionado, como que TI está colocando os investimentos, o que tem sido importante para eles. Adorei, achei interessante ter acesso a esses dados. Eu acho que pode guiar muita coisa para o meu trabalho, acredito que também para os membros aqui. Tem as informações públicas da IT Media, vocês vão ter acesso, são e-books que eles têm, então tem outras informações que aí a gente também pode apoiar outras questões, tá? A gente vai estar passando isso, disponibilizando na plataforma para vocês. E eu acho que essa questão, assim, realmente a maturidade da tecnologia é importante, né? Porque quando você fala para que você vai investir, aí fala operação, manutenção. Na verdade, as tecnologias elas vão estar dentro desse foco principal, né? Quando a gente fala de IoT, realmente é muito abrangente. Se a gente quer um BI potente, ela vai precisar de mais dados, e os mais dados quem vai fornecer são esses dispositivos remotos IoT. Então, acho que também fica a nossa interpretação, como especialista, de como a gente vai se posicionando dentro dessa área, né? Exatamente, né? Mas eu acho que é isso, né? Muitas vezes a gente concentra só na tecnologia, né? Mas aquele pedaço da tecnologia ele vai compor, né, junto com outras tecnologias para você ter um projeto amplo, né, de transformação digital e tudo mais. Eu acho que o que ficou muito claro para a gente nesse primeiro recorte, né, que eu trouxe em primeira mão e a gente ainda também está tentando entender, né, porque muito novo, mas que é isso, que acho que 2020 foi um ano que a gente viu que as empresas aceleraram muito a transformação digital. Então, talvez a gente pulou algumas etapas e a gente, né, vai ver como isso vai refletir agora em 2021, mas claramente mudou o foco de investimento. Né? A gente está indo cada vez mais para esse universo inteligente, né? E aí que vai envolver certamente inteligência artificial, IoT, dados, né? E as tecnologias mais de suporte, manutenção, elas vão perdendo um pouquinho de relevância mesmo. O que eu acho que é muito bacana, né? Porque bota o Brasil em uma condição mais próxima do que a gente vê em mercados mais maduros, né? Legal, legal. Pessoal, alguém quer colocar alguma questão para o Pedro? Oi, Thelma. É o Valdir, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta assim. Deixa eu colocar aqui a câmera. Tá dando para ouvir, hein? Sim. Tá. Ô, Pedro, parabéns aí pela apresentação. A IT Media aí realmente demonstra aí, né, ter um pulso e um termômetro muito importante aí do mercado de tecnologia, né? Já há vários anos, né? Com seus vários eventos, tudo, né? Então, isso prova mais uma vez a importância aí para todos nós, né?
Eu queria só parar num ponto aí, quer dizer, voltar num ponto que é lá da jornada de compra, tá? Dos clientes, né? A abordagem que vocês fizeram tá bem legal. E na questão da prova do conceito, né? Que é uma das métricas, né, para a gente fazer o nosso processo de venda, né, é oferecer mesmo, né, a prova de conceito e desenvolver com o cliente a alternativa e a solução e provar que está aderente, né, ao projeto que ele quer, ao mesmo tempo até corrigir eventuais problemas que possam ter, né, melhorando até essa experiência de compra do cliente, tá? Foi visto alguma coisa, eu realmente não vi na apresentação, alguma coisa do cliente mencionando sobre a preocupação dele sobre o ROI? Ou seja, a avaliação da jornada de compra dele, quer dizer, o quanto a efetiva demonstração do ROI dentro do processo de venda, né, ou de compra, né, ele acaba sendo um fator importante também para o cliente. Se você tiver alguma informação, é que realmente eu não vi se você abordou sobre esse ponto, tá bom? E parabéns aí pela apresentação. Legal, obrigado, Valdir, obrigado. Realmente, a gente não tem uma pergunta direcionada para isso, mas nos encontros sempre surge esse assunto e realmente é um dos critérios aí fundamentais, né, na hora de você efetivar a compra de um produto, né, que se tenha um ROI muito bem estabelecido. A gente não perguntou isso diretamente, tá, Valdir, mas é um ponto chave, sim, tá, que os executivos certamente têm, né, as métricas internas. Eu acho que até pela política, né, da empresa. Tem muitas empresas que só conseguem efetivar uma compra se tiver, né, um ROI aí interessante dentro do que foi estabelecido, né, internamente. Tá ótimo, Pedro. Obrigado, viu? Obrigado, então. Não, obrigada. Achei ótima a pergunta. Até, inclusive, eu acho que esse tema de ROI é importante. Eu fiquei bem impressionada na última reunião de saneamento, 8 meses de ROI. Pessoal, eu que trabalhei em telecomunicações, nada abaixo de 13 meses, nada. Sendo que, quando a gente fala, na época que comercializava serviços de TI, a gente ia para o risco de projetos de 5 anos com ROI a partir do 36º mês. Então, assim, ver os projetos de IoT com 8 meses, eu acho isso brilhante. Acho que vale a pena a gente colocar isso na pauta para 2021, a gente discutir mais sobre isso, discutir mais sobre modelos de negócio que estão dando certo. O que eu vi dentro do nosso grupo é essa expansão de não só, né, do as a service, mais que isso, né, eu vejo essa tendência da busca por resultado, não é só como serviço, é resultado. Acho que até o Anderson está aqui, ele faz isso, ele vende o IoT para facilities, ele vende SLA, ele não vende hardware, ele não vende software, ele vende a garantia de um SLA. Então, eu vejo essa mudança drástica, e Pedro, você que tem guiado pesquisas, fica aí a minha experiência nessa relação com esse grupo, com essa comunidade de IoT, essa mudança no modelo de como você oferece serviço no mercado e como as empresas compram serviço. Eu vou dar a palavra para o Fischer. Obrigado, Thelma. Olá, Pedro, obrigado pela palestra, pela apresentação. Acho que tiveram algumas informações importantes, até corroborar com o comentário que a Thelma acabou de fazer, que o SLA, eu acho que mostrou isso muito na sua apresentação, na verdade está relacionado à experiência que o cliente quer ter, né? O Customer Experience. Então o suporte é uma coisa muito importante, a proximidade com o cliente é algo muito importante. Então quando você monta a sua proposta, você tem que estar muito engajado, preocupado no seu pós-venda e como você vai atender ele, né? Cibersegurança com LGPD me parece que é a bola da vez para 21. Todo mundo vai olhar de alguma forma em como se enquadrar ou posicionar sua empresa da melhor forma
dentro desse contexto, né? É o que eu estou entendendo da sua apresentação. Só uma pergunta aí que eu queria abrir em duas, se eu tiver espaço para isso. Uma é, dentro daquele ciclo de venda que você colocou de 6 meses, né, que se eu não me engano, tem o ponto inicial é a RFP, ou seja, no momento que ele preparou a RFP até efetivamente fechar o negócio, são esses 6 meses. A minha pergunta é, tem um momento pré-RFP, que a empresa se preparar e entender a tecnologia para daí lançar a RFP. Se vocês têm uma visão desse sentido, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, talvez não enquadre muito a você, mas é aquele slide que você colocou dos eventos e de que forma as pessoas de TI se encontram, né, que entra do papel da IT Media. Como a IT Media está enxergando 21 dessa integração? Acho que até 2019 era um mundo presencial, quem está presente tinha acesso ao conteúdo, quem estava fora buscava outras formas. 20 não pôde ter o presencial, todo mundo foi para o virtual, e acho que teve uma expansão muito grande. Como que vocês estão enxergando 21? Algo híbrido? Algo volta para o presencial? O que vocês estão enxergando aí? Desculpe se eu misturei tudo, mas acho que entra nesse quadro. Não, imagina. É importante. Esse momento pré-RFP, pelo que eu entendo, talvez a definição do projeto, né, dos parâmetros, das questões, o que a gente vai precisar exatamente, né, quais são os requisitos, né, para você entender e traçar esse perfil, né, de quais são os fornecedores qualificados. A gente não tem essa pergunta específica, mas a gente pergunta, até que aquela que eu falei que eu repeti, na verdade é uma pergunta sobre como ativo é o CIO na hora de buscar essa nova tecnologia, né? E quem é que direciona isso? Se isso é direcionado pelo fabricante de tecnologia, pelo fornecedor, se isso é direcionado pela área de negócios, que fala, pô, cara, eu tenho uma dor aqui no meu dia e eu preciso ter alguma coisa assim. Aí, a partir disso, a TI vai, né, pensar em soluções, ou se isso é feito, né, proativamente. Então, talvez esse processo aí pré-RFP, essa pergunta atenda um pouco melhor, né? Fala, cara, como é que é direcionado, né, como é que você pensa, né, nessas novas tecnologias? Em que momento, quem é que te aborda? E isso quando a gente perguntou, né, do ciclo é que eu resumi a pergunta, né, mas na pergunta completa, de qual o tempo médio, a gente especifica, né, entre a qualificação, a emissão, o piloto do projeto ali, né, no dia a dia, e a efetivação, né, da compra. Então, a pergunta é um pouco mais ampla. Não sei se eu te respondi, mas acho que esse processo pré-RFP ele é feito dessa forma, tá? E a maior parte das respostas, eu não consegui mostrar, mas no material que eu compartilharei, eu vou atualizar, a maior parte a gente vê que ainda é direcionado pelos fornecedores, tá? São os fornecedores que vão lá e fazem esse touch inicial. Ó, eu tenho uma solução assim, cara, será que se encaixa no que você tem, no que você precisa? E aí aquilo vai criando forma, né? Mas são poucos executivos mesmo de tecnologia que têm essa proatividade da inovação, tá? E sobre os eventos, a gente já tem um calendário já definido para o próximo ano. Acho que para 2021 o melhor formato é realmente esse formato híbrido. A gente tem um evento físico já sendo estruturado, vai acontecer em setembro do ano que vem, vai ser em Trancoso, na Bahia, saindo, né, depois de acho que 10 anos que a IT Media fez os eventos na Praia do Forte, a gente muda para Trancoso, numa pegada mais ampla da cidade mesmo, né, para quem já esteve em Trancoso, é uma vila, né, então
tentar espalhar um pouco mais, mas o evento vai acontecer, a gente tem fé em Deus que até setembro a gente já tenha, né, um melhor cenário em relação à pandemia, assim eu espero. E a gente vai ter o formato digital também, né, com o IT Forum at Home e o IT Forum Anywhere, que vão acontecer em abril e em junho, abril e junho. Então, e aí esse formato digital ele é um pouco mais aberto mesmo, né? A gente tem uma limitação de público nos eventos físicos, então realmente precisa dar uma prioridade para as maiores e maiores empresas, porque é de fato o público que os nossos, né, parceiros querem ver dentro do evento, mas no formato digital a gente tem essa possibilidade de trazer novas figuras, né? E não tem a questão do limite da capacidade, tá? Então, a nossa agenda aí para o próximo ano vai ser essa. A gente está muito otimista aí, né? Acho que os resultados que a gente vê já de tendência de investimento corroboram, né, com esse otimismo. Apesar do cenário, quando a gente pensa em empresa, a estrutura da empresa ainda é um pouco, né, preocupante, muitas empresas perderam receita, mas olhando para o nosso nicho aí de área de tecnologia, a tecnologia ganhou uma proporção, né, de importância dentro das empresas, que hoje é fundamental você ter isso como um aliado estratégico, né? Quem não entende, as empresas que não entenderem que a tecnologia está diretamente relacionada com a vitalidade dessa empresa, são empresas que não vão ter, né, uma vida muito longa, né? Então, a gente está bastante otimista aí. Vamos torcer que vai dar tudo certo, Luiz. Legal, que bom. Obrigado. A gente apoia os eventos da IT Media, o Fórum Expo desde 2017, então a gente sempre é convidado para apoiar, a gente tem desconto para quem é membro, ticket especial. O Pedro tem que sair agora, ele tem 7 minutinhos só, porque hoje é o evento de final de ano da IT Media, esse almoço. Então, eu vou deixar o Edelvício fazer a última pergunta, e se tiver mais perguntas, se o Pedro nos importar, as pessoas passam para mim e a gente pega um dia da semana que vem e faz um bate-papo com essas perguntas que não vão poder ser colocadas agora, tá? E eu peço que o pessoal fique aqui, a gente tem... você falou de Trancoso, a gente tem uma pessoa que vai falar aqui um pouco para vocês. Quem está interessado aí em fomento de 300 mil a 1,5 milhões, a gente vai falar ainda hoje aqui, tá bom? Então, bora aí, Edelvécio, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito boa tarde, aliás. Prazer, Pedro, falar contigo novamente. Prazer a todos do grupo. Estou me integrando agora a convite da Thelma. E será um prazer compartilhar a experiência com vocês. Para variar, os trabalhos da IT Media sempre de altíssima qualidade. Eu tenho a honra de ser um colaborador e um articulista da IT Media. Os números foram impressionantes, Pedro, mas rapidamente, 2 números me chamaram a atenção que mostram o descompasso que o Brasil está hoje em relação à transformação digital, em relação às outras nações, Quando eu vejo, por exemplo, um dado onde o CEO, a meta dele para os próximos anos é continuar sendo CIO, e ele não vê, por exemplo, o CDO, ele vê lá embaixo um cara de digital. E cada vez mais, se você pegar os relatórios que mostram as empresas que têm sucesso na digitalização dos seus negócios, o mundo backbone operacional ele continua sendo tocado, porque os apps vão continuar existindo, folha de pagamento, mas surge um novo líder, que é o líder digital, que os nomes são mais variados, e me impressionou o alto número de CIOs que continuam querendo ser CIO na empresa, né? E um pequeno percentual de CIOs que pretendem cuidar do mundo digital, né? Isso é uma coisa impressionante. Outro número me chamou a atenção: o Brasil é um dos piores países do mundo para atrair e reter talentos. E quando a primeira ação que eles colocam para reter talentos é valorizar salário, quando sabidamente essa não no mundo inovador, essa não é a principal variável que as pessoas optam por ficar ou não ficar numa empresa. Muito pelo contrário, eu não vi lá aparecer nenhuma vez requalificar a sua equipe.
eles falam na pesquisa que é uma crítica que as grandes empresas do mundo estão fazendo, que é as empresas, quando partiram de ação, elas partiram para contratar consultoria e contratar externos. E eles perceberam que não era a melhor estratégia. Eles voltaram, recuaram e começaram a requalificar a sua força de trabalho. E esse item não apareceu na pesquisa, ao contrário. O primeiro item é melhorar salário, o que, sabidamente, não é o principal fator de reter talento. Então, eu queria de você... Você vê, por exemplo, agora, o iFood, que é uma empresa 100% digital, está treinando 400 pessoas em inteligência artificial. Por quê? Porque esse é o negócio dele. Ele tem que as pessoas, inclusive os diretores, todos estão sendo capacitados. Não é que o cara vai ser não vai ser um data, ou vai trabalhar com dados. Ele tem que entender a tecnologia que está por trás. E quando o cara fala que vai, para reter talento, ele vai melhorar o salário, mostra que ele está desfocado. Então, eu queria pegar sobre essas duas opiniões, essas duas visões que eu tive da pesquisa. E parabéns pela pesquisa. Imagina, obrigado, David. Foi um prazer falar com você de novo também. Eu acho que você está certo, né? Eu fiz questão de frisar, né? Algumas vezes, né, que a gente está vendo uma mudança, né, de geração dessas novas lideranças, mas ainda é muito concentrado, né, em profissionais que têm 15, 20, 30 anos de experiência como CIO. Então, eu acho que é um processo que não vai ser tão rápido assim, né? Que você falou, o Brasil, acho que é um dos piores países, eu vi no ranking, até da FDC, né? No ranking, que acho que de 70 países, o Brasil é o número 69 em termos de Competitividade e inovação, né? Exato. Então, realmente, o Brasil deixa isso muito a desejar, né? E eu concordo com você. Quando a gente reúne aqui CIOs que têm uma visão um pouco mais moderna e jovem, a gente vê que existe uma preocupação maior com o ambiente de trabalho, né, a retenção, né, a qualificação, o ambiente de trabalho, você ter uma pluralidade, né, uma diversidade dentro da sua equipe e promover esse ambiente mais adequado, né, para essas novas gerações, porque realmente a nova geração que chega para o mercado, ela não é que dinheiro não seja importante, né, mas talvez não seja o fator mais importante como era antigamente para você reter, né? Eu no ano passado, né, e durante um pedaço desse ano, a gente reunia aqui toda semana um grupo de 5, 6 CIOs por segmento, né? Vinha o pessoal da Nestlé, do iFood, e assim, e você vê que é um problema de todos eles. Todos eles. Um profissional bom, as empresas vêm e levam embora, assim, oferecendo qualidade de vida, oferecendo um formato de trabalho que conversa mais com a língua dele. Então, eu acho que o problema seja justamente essa quantidade de CIOs que ainda tem um pouco mais de tempo de casa, né? Que é a base da liderança do mercado de tecnologia. De novo, né? Não que seja ruim, acho que experiência é muito importante, mas requer uma atualização, né, para você lidar melhor com isso, e reflete exatamente nisso, né, políticas que são ainda um pouco mais antigas, tá? Sobre isso da capacitação, acho que é um tema também que vai pegar bastante nos próximos anos. Existem metas ambiciosas aí, né, não só de iniciativas públicas, mas também de iniciativas privadas, né, as empresas investindo nisso, como você falou do próprio iFood, a gente vê, né, Itaú, tem grandes empresas que estão realmente investindo nessa recapacitação. E também para quem, né, quiser depois conhecer e indicar, a IT Media, ela está por trás, né, do Movimento Brasil Digital, liderado pelo Instituto IT Media. A gente também tem uma meta bastante ambiciosa de capacitar novos profissionais aí em tecnologia, mas ainda está muito longe, né, Delvício, de ser o ideal, né? O gap é muito grande, né? A quantidade de posições que a gente tem versus a quantidade de profissionais aptos aí para executar. Torcer, né? Acho que vocês aí são a liderança, né, do mercado, e também os executivos aí que a gente tem contato. A gente sempre tentar
doutrinar, né, para que a gente tenha aí, um médio prazo, pelo menos, uma visão otimista, uma condição melhor de igualdade, né, porque realmente o Brasil está muito atrás, né, do que é a média do mundo. É isso. Obrigado, Pedro. Obrigada, Pedro, maravilha. Obrigada pela sua disponibilidade. Depois, mais à tarde, eu te ligo para fazer o agradecimento mais apropriado. Fique à vontade para ir para o seu compromisso, a gente se fala, viu? Foi muito bom. Imagina. Adorei. Obrigado, gente. Gostei também bastante de participar. Espero que vocês tenham gostado. Como a Thelma disse, a gente vai compartilhar aí essa apresentação e mais outros 3 materiais que a gente preparou com conteúdos de... Aí vai falar sobre inovação, vai falar sobre outros temas que não deu tempo de a gente aprofundar. Espero que vocês tenham gostado e, gente, meu contato é aberto aí para vocês me procurarem para trocar uma ideia, se vocês quiserem. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Pessoal, eu quero chamar aqui o João Marcelo. João, tá pronto? Cadê ele? Estou aqui, sim. Tá, ótimo. João Marcelo, ele é do Senai Cimatec. Então, a gente está vendo aí essas verbas de fomento, de projetos de inovação, e o Marcelo está aqui para falar sobre os projetos do Senai, junto com o BNDES. E ele vai explicar para a gente, para que quem quer concorrer está recebendo aí, poder interagir com quem está participando desse projeto, tá? Para quem não conhece o Cimatec, ele